Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Graças a Deus, estamos muito felizes mais uma vez de estar juntos aqui e é uma bênção de Deus a gente poder compartilhar a palavra de Deus e a gente poder orar junto e a gente poder adorar a Deus junto. Isso no meio do dia é uma bênção, porque a gente vive nesse ritmo da graça. Mesmo que o mundo esteja profundamente estressado, a gente vive o ritmo da graça. Então a gente para, escuta a voz do nosso Deus, louva a Ele e agradece a Ele por tudo. Então vamos começar agradecendo a Ele com oração. Deus, muitíssimo obrigado, porque o Senhor nos agracia com a Tua palavra. Assim, Deus, no meio do dia, é o Senhor dizendo para a gente o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor se importa com a gente. É o Senhor dizendo para a gente que somos filhos amados e a gente responde, Deus, dizendo que a gente precisa dos Teus conselhos, a gente precisa do Teu amor, Pai. Então, muito obrigado, Pai, por isso. Muito obrigado e recebe então, Pai, a nossa adoração que a gente vem te prestar agora nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vamos adorar o nosso Deus vivo e verdadeiro. Bênção. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Hoje a gente medita no segundo livro dos Reis, no capítulo 23. E esse capítulo, ele tem um ensinamento profundo sobre a vida da gente, principalmente na atual circunstância que a igreja, e eu falo da igreja em caráter nacional, talvez mesmo mundial, em muitos lugares apresenta. Então, vamos à leitura do texto e a gente vai aplicando as verdades da Escritura à nossa vida, tá bom? Então deu ordem o rei, todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles toda a palavra do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Durante a arrumação, a reforma da casa do Senhor, alguém encontrou um rolo do livro da lei de Deuteronômio, da época de Salomão. Só para contextualizar, de repente você perdeu o pastoreio de ontem. E o rei pediu para ler aquela passagem. Ao ler a passagem, ele ficou profundamente compungido. Ele foi profundamente tocado pelo Senhor naquela palavra. Ele rasgou as vestes em sinal de arrependimento. E ele passou a buscar o Senhor ali. E mais do que isso, o povo viveu ali um momento de avivamento naquele lugar, a partir do rei. A tônica dos livros históricos no que se trata dos reis
traz exatamente essa informação. O que é que o rei fez em termos espirituais? Qual foi a relevância do trono dele em termos espirituais? E a gente está diante de um rei aqui, Josias, que estava promovendo o discipulado do povo. É essa palavra que a gente usa hoje em dia. Se quiser uma palavra mais antiga, ele estava ensinando a palavra ao povo. E agora todos estavam ali. O rei se pôs em pé junto à coluna. E isso daqui diz respeito a um sinal de reverência profunda ao que estava acontecendo. Ele não sentava como que para escutar uma história, mas ele se mantinha em pé em sinal de respeito à presença de Deus ali. E fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Um primeiro princípio, meus irmãos, que nós devemos extrair e levarmos para a nossa vida é como nós reagimos de fato à palavra de Deus na vida da gente. Qual relevância a palavra de Deus tem para o nosso coração? Porque uma vez que é a palavra que saiu da mesma boca que criou o mundo, portanto é uma palavra transformadora, vivificante, essa palavra deve promover então a nossa ressurreição espiritual, a nossa remissão, nossa redenção. Essa palavra ela promove uma cura dentro do nosso coração e essa cura necessariamente vem acompanhada de uma mudança de vida, de uma mudança de postura, através de um compromisso assumido com Deus e não com qualquer outro ídolo. A gente precisa ressaltar que a essa época aqui, a cultura instalada em Judá era uma cultura profundamente idólatra, né? E para citar um antepassado aqui do Josias, a gente fala de Manassés, né, que foi um rei corrupto, foi um rei idólatra e que chegou a sacrificar o seu próprio filho a Moloque. A gente percebe, então, que havia já uma cultura estabelecida, mas a partir da leitura da lei. E muito mais do que simplesmente a leitura, mas a entrega do coração ao Senhor, é estabelecido um pacto, uma aliança com Deus agora. Então, nesse sentido, a gente entende para o nosso coração que a cada momento que a gente lê as Escrituras, isso deve vir necessariamente acompanhado de uma aliança que a gente faz de fidelidade a Deus. E uma vez que a gente toma ciência daquilo que a palavra de Deus julga ser bom ou ruim, nós anuímos, nós vamos atrás, nós procuramos ser fiéis àquilo que a palavra diz, porque a nossa fidelidade é a Deus, apesar de vivermos numa cultura circundante profundamente corrupta, onde o pecado se torna normalizado e até mesmo elogiado. Uma mentira aqui, um desvio ali, um pecado de caráter sexual que é mascarado como um prazer inocente porque é praticado na individualidade ou na privacidade do celular ou do computador. Todas essas coisas são tidas como lícitas no mundo hoje em dia e há uma grande cultura de aprovação e inclusive de apologia a essas práticas. No entanto, quando a palavra do nosso Deus fala que pecado tem que levar o nome de pecado, a gente assume primeiro um compromisso. O segundo passo, como a gente vai ver aqui, é que esse compromisso ele não é um assinte intelectual ou algo meramente teórico, é algo que vai para uma prática e uma mudança de vida. Vamos ver o texto. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Preste atenção, meus irmãos. A gente está falando aqui de algo que estava dentro do templo do Senhor. Era uma profanação terrível.
e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Aqui havia um processo sincrético gigantesco. Dentro do templo do Senhor havia, assim, todo tipo de utensílio para Baal, para Astarote, que no caso era a esposa de Baal, né, simbolizada aqui no poste ídolo. E fora isso, se adorava já todo tipo de divindade. Ali, naquela região, o polietismo, né, a adoração a diversos deuses, politeísmo, tinha entrado de cabeça ali e o povo tinha absorvido essa cultura, né? E agora Josias, ele manda tirar tudo. É um processo de purificação. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Isso aqui é simbólico. Isso significa basicamente a mesma mensagem que Gideão lá atrás mandou. E, inclusive, ele foi chamado de Jerubaal por isso, né? Que ele disse assim, Baal que lute. Se ele estiver achando ruim a profanação, ele que lute, ele que se defenda. Então, o que estava acontecendo aqui era que o Josias, ele estava desdenhando, humilhando essas divindades e jogando sobre os túmulos, ali como um sinal de desprezo a essas divindades. Hoje em dia, isso talvez fosse chamado de intolerância religiosa, né? Mas existe uma razão toda peculiar para isso que a gente vai entender num minuto. Também derribou as casas da prostituição cultual que estava na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Havia para o culto a Astarote uma prostituição, né? E o poste ídolo, meus irmãos, eu fico até constrangido em falar isso, mas muitos escolas da Bíblia falam que tinha esse formato por simbolizar um falo, né? Então, havia ali uma promiscuidade instalada. E essas mulheres, as prostitutas cultuais, não eram exatamente mulheres, mas começavam na prostituição ainda na infância, meus irmãos, né? Então, a prostituição infantil acontecia aqui com a anuência do Estado, financiado pelo governo daqueles que vieram antes de Josias, que promulgaram leis, lançaram decretos para que isso fosse legalizado e normalizado dentro da sociedade. Josias aqui, através dessa fidelidade à palavra de Deus, está rompendo com essa cultura. Presta atenção, meus irmãos, porque em termos políticos, ele poderia estar, assim, se enfraquecendo profundamente. Econômico, isso daí gerava riqueza, porque essas prostitutas eram pagas, havia todo um comércio religioso ali no entorno do templo que fomentava esses cultos, que movimentava a economia. Aqui Josias está dizendo, é melhor ficar pobre, ser fiel a Deus, é melhor empobrecer, inclusive politicamente, e ser fiel a Deus do que ter qualquer tipo de ganho. Portanto, preste atenção que a leitura e a fidelidade da palavra, ela vai demandar da gente que a gente seja fiel na prática, ainda que isso custe coisas para a gente, né? Em termos de imagem, de reputação e até mesmo economicamente. Então a gente é desafiado por Deus a ser fiel a Ele, mesmo quando tudo parece ser contra a gente. Josias, ele teve essa coragem aqui. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Beceba.
e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Então preste atenção, meus irmãos, que o culto a Baal estava disseminado por todo o território. Então estava havendo assim uma limpeza geral de tudo. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Ou seja, o sacerdote do Senhor, de Deus, né, estava ali como mais um sacerdote no meio de todos os outros sacerdotes, de todas as outras divindades, e todos comiam pão asmo, né, que era exatamente o pão daquele que simbolizava a saída do povo do Egito. Estava se colocando em pé de igualdade, então, Astarote, Baal, com o Deus de Israel que tirou o povo do Egito, que humilhou as divindades do Egito, que abriu o mar para o povo passar. Meus irmãos, o nosso Deus, ele não empresta a glória dele a ninguém, não é? E só há um Deus verdadeiro. A gente crê nisso. E aqui o que estava acontecendo era exatamente a coisificação, né, do culto a Deus, colocando assim como somente um aspecto ritual, perdendo totalmente a carga simbólica, o ensino que aquilo ali deveria trazer para o povo, né? Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã. Aqui o que acontecia era a subversão total do reino. As pessoas sacrificavam seus próprios filhos a Moloque, entregavam as suas filhas à prostituição. A vida humana não valia mais nada aqui. E o que é que o nosso Deus faz? E através da palavra dele, ele posiciona a gente como imagem e semelhança dele. Dessa forma, todos somos iguais em dignidade. Todos nós somos dignos de viver a vida e viver bem a vida. Dessa maneira, o que estava acontecendo aqui não era simplesmente uma reforma de caráter religioso. O que estava acontecendo aqui, por temor a Deus, é que as pessoas estavam voltando a serem tratadas como gente que tem importância, podendo ser a menor das pessoas, que deveria ser a mais protegida, uma vez que é a mais vulnerável, até as mais velhas. Então, hoje nós vivemos nessa sociedade que, por exemplo, faz uma grande apologia ao aborto. Isso é uma outra forma de sacrificar ao ídolo que a pessoa tem dentro de si mesmo. E é uma alusão praticamente perfeita, meus irmãos, porque essa imagem de Moloque, ela possuía uma cavidade no seu ventre, onde a criança era colocada para ser queimada viva, às vezes espetada por um garfo quente, às vezes a imagem tinha as mãos voltadas para baixo, assim, onde o bebê era colocado, ele rolava para dentro da brasa. Eu sei que é aterrador e é repugnante descrever isso, mas eu preciso que os irmãos compreendam a dimensão do que acontecia aqui e do que Josias estava lutando contra. E nos nossos dias nós temos clínicas de aborto humanizadas, que matam bebês. Como assim é humano? Como a gente concebe isso aí como algo normal e comum, não é? Então, por fidelidade a Deus, meus irmãos, nós nos posicionamos contra essas coisas, uma vez que nós entendemos que há uma analogia perfeita aqui, entendendo que o nosso Deus nos criou a imagem e semelhança e nós temos direito à vida, né? Dada pelo próprio Deus. O texto continua dizendo: também tirou os cavalos que o rei de Judá tinha dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Que rei era esse aqui? São os reis antepassados.
estava acontecendo aqui era um rompimento de uma cultura, inclusive de uma cultura familiar, porque esses cavalos aqui, eles simbolizavam a força, o poder, né, de um exército, a bênção desses deuses do trabalho, da guerra, da força, né? E aqui ele está dizendo assim, eu dependo de Deus, dele vem a minha força e não do sol. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Aqui estava acontecendo um rompimento mais amplo, né? Porque essas divindades das outras nações, dos sidônios, dos edomitas, elas estavam lá para também lançar uma paz, né? Uma diplomacia ali entre os povos. Aqui, Josias está sendo extremamente forte, dizendo assim, toda a paz, toda a diplomacia, toda a proteção, todo o senso de segurança depende de Deus. Meus irmãos, percebam então que texto rico nós temos diante de nós, porque o nosso temor a Deus, necessariamente, ele deve vir acompanhado de um rompimento com tudo aquilo que a cultura da gente traz de pecaminoso e que a palavra de Deus reprova. Então, se é pecado, pecado tem nome de pecado e se rompe com essa cultura. Pode ser que essa cultura faça, assim, inclusive a paz, né, entre pessoas. No entanto, não é paz verdadeira, é uma paz instável, é uma paz fugaz, porque ela é baseada simplesmente na vaidade. Vaidade passa, né? Vaidade é exatamente isso, é um hálito, um sopro, um nada, e nenhuma paz fundamentada na vaidade vai durar. No entanto, a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus, essa sim dura para todo sempre. É bênção de Deus para a vida da gente. Então aqui está o princípio. Em primeiro lugar, a gente lê a palavra e a gente diz, eu tenho que mudar. E segundo, a gente pratica, eliminando todo tipo de ídolo da nossa vida. E tudo aquilo que eles representam, tudo aquilo que eles passam para a gente. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar, queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Nesses altares só se queimavam coisas vivas, se sacrificavam coisas vivas. E ali ele estava fazendo exatamente uma subversão, dizendo assim, aqui é lugar de morte. Essa era a mensagem que ele estava pregando. Por isso que ele pega os ossos e queima ali em cima. Então perguntou, que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse, deixa-o estar. Ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos como os ossos do profeta que viera de Samaria. Então aquilo que representava de alguma forma a palavra de Deus, profecia de Deus, Josias mandou que deixasse em paz. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes
dos altos que haviam ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Um detalhe nisso tudo é que muitas vezes esses ídolos nós sabemos que produzem a ira de Deus, só que a gente fica meio que domesticando o pecado. Sabe como é? E o povo ficou ali domesticando aquele pecado e cultivando aquele pecado, mesmo sabendo que Deus era contra. Então o povo sabia de muitas formas diferentes, através de muitos homens, que Deus mandou que era pecado e que aquilo ali atraía a ira de Deus, o juízo de Deus, e ainda assim perseguiram. Chegou o momento desse negócio acabar e foi Josias que encerrou esse negócio. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Por que celebra a Páscoa, meus irmãos? Porque ali eles estavam celebrando a libertação. Quando o povo sai do Egito, não havia simplesmente uma libertação de caráter político, havia uma libertação de caráter essencialmente espiritual. E essa era a celebração que estava sendo levantada aqui. O povo agora é livre espiritualmente, livre dos ídolos, livre de tudo aquilo que passava para ele uma falsa sensação de prosperidade, uma falsa sensação de alegria, uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de prazer. Tudo aquilo foi embora. E agora o que manda é a vida nova de Deus, a vida agora que é celebrada pela única experiência que merece ser chamada de vida, que é a vida com Deus, meus irmãos. É isso que nós celebramos na igreja, no culto ao Senhor. Aqui é que nós estamos vivos em Deus, o nosso Pai. E o texto continua dizendo: aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei que de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse Manassés, era o antecessor de Josias. Disse o Senhor também a Judá: removerei diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão reescritos no livro da história dos reis de Judá? Um detalhe aqui no final, meus irmãos, importante. E a gente vai perceber isso na história. Josias, ele foi um homem extremamente piedoso. No entanto, ele não foi perfeito. Assim como nenhum de nós, né? Isso não isentou ele de cometer um erro, um excesso, não é? Nos dias de Josias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria. O Egito, meus irmãos, para vocês terem ideia, ficava ao sul do território de Israel, de Judá no caso. E a Assíria ficava ao norte, acima. Então, ali era uma região de passagem de exércitos, de comerciantes, de caravanas, de povos nômades. E ali era uma área de passagem entre a Mesopotâmia, no caso, né, aquela região ali onde depois vai ser construída a Babilônia, no Império Babilônico, né, e até então aqui já havia uma grande potência ao norte, a Assíria, e ao sul, o Egito. O faraó Neco está indo combater a Assíria, atravessando o território, né? E tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou. Meus irmãos,
Preste atenção nisso daqui. Inclusive, isso está registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 35, a partir do versículo 20, né? Que Neco disse assim: olha, Josias, eu não tenho nada contra você, meu negócio é contra a Síria. E mais do que isso, Deus disse que eu me apressasse. Mas, ainda assim, Josias, ele disse que ia interferir nesse negócio aí, ia combater o faraó Neco. E ali foi que ele atiraram com flecha contra ele, né? Ele não estava caracterizado como rei, ele estava caracterizado como um soldado comum, e essa era uma estratégia um tanto quanto usual quando o rei ia à batalha, uma vez que ele poderia ser muito visado, mas ali ele morreu, ele foi ferido, sangrou muito, né? Pediu para ser tirado da batalha, foi colocado num carro, mas ele não resistiu e faleceu, morreu, né? Isso tudo aconteceu aqui, ó, no primeiro encontro. De Meguido, os seus servos o levaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. Meus irmãos, a gente entende aqui que a morte de Josias foi exatamente por ele não ter ouvido a voz de Deus. Mas ela foi falada através de um faraó, de Neco. Ele poderia ter credibilidade? Sim, ele poderia ter credibilidade. Deus, ele usa quem ele quer. Certa ocasião, Deus usou uma jumenta, né? Então, Deus, ele usa quem ele quer para falar. Deus chamou o Nabucodonosor de meu servo. Então, meus irmãos, ali Josias, ele como um homem temente a Deus, deveria ter filtrado. O ensinamento da gente aqui, o princípio extraído para a gente aqui é que no nosso dia a dia, nós devemos filtrar todas as informações com base na palavra de Deus. Nós vivemos na era da informação. E todos os dias, muitos de nós estão aqui o tempo todo, nesses pequenos vídeos, ou vendo alguma mensagem na televisão, ou ouvindo algum influencer num podcast. Nós devemos filtrar tudo através da palavra de Deus e reter aquilo que de fato a palavra de Deus aprova, meus irmãos. Porque, no final das contas, a gente vai ser invariavelmente influenciado. E agora, pela palavra, a gente pode escolher quem é que vai influenciar a gente. Josias não tinha nada que ter se metido naquela briga ali, mas ele foi, né? E o livro de Provérbios é bem claro quando ele diz: quem se mete em questão alheia é como quem toma pelas orelhas um cão que passa. Você pode acabar mordido. Então, Josias, ele inventou de interferir e isso foi fatal para ele, apesar dele ter sido um grande homem de Deus. Mas o que nós sabemos é que enquanto ele esteve vivo, ele foi um homem que promoveu o temor ao Senhor. E esse deve ser o objetivo da nossa vida. Nós não estamos aqui para enriquecer, nós não estamos aqui para ganhar relevância, nós vivemos a nossa vida para glorificar em atos e em palavras o nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe profundamente a tua vida e a tua família. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra tão maravilhosa, tão profunda, tão rica, Deus. Eu quero pedir, Pai, ao Senhor, que essa palavra, Deus, ela não fique simplesmente retida no livro ou então retida na mente, mas que ela desça para o nosso coração, que ela faça mudança, Pai, que ela transforme a vida da gente, que ela levante dentro de nós um temor, Pai, ao Senhor, muito maior do que o temor que se tem aos homens ou a qualquer circunstância. Muito obrigado por ela, Pai. Nos abençoe em tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, meu irmão e minha irmã. Bênção demais. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus.
tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos no início, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor.